Bom, na aula anterior já falamos sobre sistemas completos de restos. Agora vamos falar sobre sistema reduzido de restos. Então, um conjunto de K elementos, esses K elementos a gente ainda vai determinar quantos devem ser. É um sistema reduzido de restos módulo M se para todo elemento nesse conjunto nós temos que eles são, primeiro, primos com M. Em segundo lugar, se eu tomo um inteiro qualquer que é primo com M, então um deles vai ser congruente com esse elemento x. Um dos elementos do meu conjunto vai ser congruente com x. E a terceira condição é que dois elementos do conjunto não podem ser congruentes entre eles módulo M. Ok? Então, essas três condições fazem com que um sistema seja um sistema reduzido de restos. E assim como no sistema completo de restos, nós temos uma condição utilizando uma função para saber se um conjunto dado é um sistema reduzido de restos módulo M. Então, este conjunto de K elementos, né, é um conjunto de números inteiros. E definimos uma função, né, justamente como antes, né, f de bi é o resto de bi na divisão por m. Vamos definir um subconjunto dos conjuntos de 0 até m menos 1. Para começar, né, esta função, esta nova função f está bem definida, né, porque o resto é sempre um elemento de 0 até m menos 1. Né. Agora definimos adicionalmente o conjunto daqueles elementos que estão aqui, dos restos, que são primos com M. E vamos provar que este conjunto é um sistema reduzido de restos se e somente se a função f é injetora e sua imagem é exatamente igual ao índice M. Então é uma forma, digamos assim, às vezes mais fácil de verificar se um sistema é um sistema reduzido de restos, no lugar de verificar estas três condições, né? Uma das primeiras aplicações desses resultados seria justamente que este conjunto já é um sistema reduzido de restos. Uma segunda aplicação é que todo conjunto que seja um sistema reduzido de restos vai ter sempre o mesmo número de elementos, porque está em bijeção, justamente f ser injetor e a imagem ser UDM, significa f é uma bijeção deste conjunto no conjunto UM. Né? Em particular, o índice M vai ser um sistema reduzido de restos, né? Eu não lembro já se falei isso. Enfim, vamos demonstrar o resultado. Então vamos supor que, primeiro, este conjunto é um sistema reduzido de restos módulo M. E claro, temos a definição desta função. Temos que provar que essa função é injetora e que sua imagem é um índice M. Vamos lá pela injeção. Então, pelo item C, né, a gente sabe que dois elementos não são congruentes módulo M. Então vamos lá. Pelo item C, temos, né, pela definição de módulo mesmo, quando falamos sobre restos, aquele primeiro resultado, sabemos que o resto é congruente com o número dado, né, da mesma forma para um BJ. E se temos que BI não é congruente com BJ, significa que estes dois também não são congruentes. E como ambos estão compreendidos entre 0 e M, eles têm que ser diferentes. Portanto, conclusão, f é injetora, que seria então essa primeira condição. Agora vamos procurar mostrar que a imagem é exatamente o conjunto UM. Né? Pelo item A, a gente tem que M e BJ são primos entre si. Né? A gente, pelo algoritmo da divisão, sabe que BJ é igual a algum quociente mais vezes M mais esse resto. E, portanto, pelo lema de Euclides, a gente pode calcular o MDC de M e BJ como MDC de M e BJ menos o múltiplo de M. BJ menos QJ vezes M é exatamente F de BJ. Como por hipótese isto vale 1, então isto vai valer 1. Ou seja, F de BJ está contido em UM. Então, o item A implica que a imagem está contida dentro de o índice M. Ou seja, esta primeira condição. Agora vamos provar que, na verdade, é todo o M. Ou seja, se eu tomo um elemento em UM, né, com estas condições, y está entre 0 e M menos 1, então necessariamente y tem que ser imagem de alguém por F.
Bom, pelo item B, vamos ver qual que é o item B. O item B fala assim: para todo elemento, se esse elemento é primo com M, então alguém do conjunto é congruente com esse elemento, módulo M. Então vamos lá. Tomamos um Y que está no M. Né? Por hipótese, MDC de L e M vale 1. Então pelo item B, existe alguém, um elemento do conjunto que é congruente com esse elemento, módulo M. Mas por outro lado, eu tenho também que BJ é congruente com F de BJ e portanto F de BJ é congruente com Y. Agora, ambos números estão compreendidos entre 0 e M. Então, necessariamente, eles têm que ser iguais. Porque se são congruentes, a diferença é múltiplo de M. E esse número, como já vimos antes, é maior estrito que menos M, menor estrito que M. Portanto, só pode ser 0, ou seja, eles são iguais. Isso implica, então, que a imagem de F é exatamente o M. Ou seja, a gente acabou de provar uma implicação. Se o conjunto de B1 até BK for um sistema reduzido de restos, então a função f é injetora e sua imagem é o M. Agora vamos supor o contrário, que f é injetora e que a imagem de f é um índice M. Como f é injetora, isso quer dizer que se I é diferente de J, então f de BI tem que ser diferente de f de BJ. Claro que a gente sabe já que BI é congruente com f de BI e que BJ é congruente com f de BJ. Então, se estes números não são iguais, em particular não são congruentes porque ambos números estão compreendidos entre 0 e m menos 1, ou em outras palavras, os restos de BI e de BJ são distintos. Portanto, eles não podem ser congruentes. Já vimos que congruência equivale a dizer que o resto é o mesmo. Então, como f é injetora, ambos, tanto BI como BJ, que são distintos, têm restos diferentes, portanto não são congruentes entre eles. Isso prova então já o item C. Por outro lado, como M e F de BJ são primos entre si, então podemos escrever BJ igual a si. De novo, pelo lema de Euclides, M e BJ vão ser primos entre si. Ou seja, isso utilizando o fato que F de BJ é primo com M. Por quê? Porque a imagem de F é o índice M, então F de BJ é um elemento que é primo com M. Portanto, BJ mesmo vai ser também primo com M, pelo lema de Euclides. E isso prova o item A. Agora tomamos um inteiro qualquer, que é primo com M. Pelo algoritmo de divisão, podemos escrever isso assim, E pelo lema de Euclides, o MDC de x e m é igual a índice disto aqui, que nada mais é que o MDC de m e y. Como MDC de x e y vale 1, o MDC de m e y vale 1, ou seja, y está em o índice m, o resto de x. Agora, como a hipótese é que a imagem de f é o M, existe alguém no conjunto inicial cuja imagem é y pela função f. Agora nós temos então mx congruente com y, aqui, módulo M, y igual a f de bj, então x é congruente com f de bj, módulo M, o que prova o item A, digo B. E isso implica então que este conjunto é um sistema reduzido de restos. E aí é que chegamos à definição de que todo sistema reduzido de restos possui o mesmo número de elementos que o índice M. Então, este número de elementos de um conjunto, de um sistema reduzido de restos, vai ser denotado por esta notação. A função φ é chamada função φ de Euler. Então, a função φ de Euler de M é o número de elementos em um sistema reduzido de restos. Ou também, o número de elementos entre 0 e M que são primos com M, porque isso é um elemento do conjunto M que também é um sistema reduzido de restos. Pelo próprio lema anterior, f de u índice M vai acabar sendo uma bieção. Ok, bom, é isso aí por enquanto sobre sistema reduzido de restos.